Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula de Matemática Zero 2.0 e veremos hoje notação matemática e glossário básico. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Papel e caneta na mão. E vamos lá. Introdução. Existem dois grandes entraves, dois grandes problemas que os estudantes encontram no aprendizado da matemática. São eles, primeiro, a compreensão das notações, símbolos, sintaxe e os seus respectivos usos na matemática. 2. A aplicação das regras, conceitos e fórmulas, bem como o desenvolvimento e a aplicação do raciocínio abstrato. Para os problemas do tipo 1, compreensão, o aprendizado vai ser gradual. Ao longo de todo o nosso curso, a terminologia será abordada em cada aula, inclusive nessa. Destaco para vocês que a aula de hoje é uma das mais teóricas, se não a mais teórica, de todo o curso de Matemática Zero 2.0. Inclusive, muitas coisas que serão explicadas não serão ainda plenamente entendidas. A aula de hoje tem mais uma função ilustrativa e informativa, e exatamente por isso você não precisa se preocupar caso você não entenda algum ou alguns dos conceitos que nós iremos abordar na aula de hoje. Segundo, para os problemas do tipo 2, a aplicação, a prática será a melhor forma de compreensão. Ao longo de todo o curso, através dos exercícios principalmente e da teoria apresentada, você terá plenas condições de conseguir dominar a matemática do ensino médio, beleza? Então, os dois grandes problemas são compreensão e aplicação. Uma parcela considerável das notações, símbolos, sintaxe, nós veremos hoje. Queria abrir um parênteses, pessoal. Sintaxe é um termo que muita gente fala, pronuncia de maneira errônea. Muita gente fala sintaxe. Se vocês consultarem o WAIS, um dicionário, vocês vão perceber facilmente que a pronúncia de sintaxe é sintaxe, beleza? Continuando. Introdução. Esse curso é uma introdução para o ensino médio, exatamente por isso, símbolos que estão restritos ao ensino superior nós não veremos. Segundo, veremos uma grande quantidade de símbolos, uma pancada e suas aplicações. Mesmo assim, muitos dos símbolos matemáticos não serão vistos nessa aula. Mas não fiquem apreensivos. Nesta aula, veremos os principais símbolos. Tenha em mente que alguns dos símbolos mostrados poderão ter várias aplicações completamente distintas. Um caso típico é o símbolo de módulo, que também serve para indicar determinante. Conforme nós aprendermos uma nova aplicação, ela será explicada ao longo do curso. E finalmente, mais uma vez, muitos dos conceitos explicados aqui vão parecer muito, mas muito complicados nesse primeiro momento. Mas, novamente, não se preocupe. Ao longo de todo o curso de matemática, cada novo símbolo que for apresentado a vocês será plenamente explicado. Então não há motivo para desespero, mesmo que você não entenda totalmente essa aula. Dito isso, vamos começar. Começando, galera. Símbolos básicos, quadro 1. Aqui nós temos alguns símbolos, você pode pausar o vídeo, dar uma olhada, mas eu vou explicar individualmente cada símbolo. Vamos lá então. Igual. Igual, o nome desse cara é igual, e vocês conhecem ele. 2 mais 3 igual a 5. Todo mundo conhece o símbolo de igual. Esse símbolo nem todo mundo conhece, é o símbolo de diferente. Ele é parecido com o símbolo de igual, mas a diferença é que ele possui um pequeno corte. 2 mais 3 é diferente de 6. E é verdade, pessoal. 2 mais 3 é 5. 5 é diferente de 6. Esse aqui é o sinal de maior e eu aproveito para explicar ao mesmo tempo com o sinal de menor. Maior, menor. Ou também a gente pode falar maior que, menor que. Aqui nós temos 7 é maior que 5. E aqui nós temos que 3 é menor que 8. Muita gente confunde o sinal de maior com o sinal de menor. Eu vou dar uma dica para que vocês não esqueçam. Olha só, primeira dica. Nós temos que esse sinal, tanto o sinal de maior quanto o sinal de menor, nos dois casos, ele aponta, entre aspas, para o menor. Então, por exemplo, 7 maior que 5, ele está apontando para o menor. 3 menor que 8, ele está apontando novamente para o menor. Essa é uma forma de você guardar. Existe uma outra forma mais legal. Uma outra forma para você guardar é a seguinte. Aqui nós temos o sinal de maior, o sinal de menor.
Basta que você faça um pequeno corte aqui e aqui, na parte de baixo. O que você tem? 7 e 4. E 7 é maior que 4. Então, se 7 é maior que 4, esse é o símbolo de maior, esse é o símbolo de menor. Esse é o símbolo de maior, esse é o símbolo de menor. Basta que você corte e você facilmente percebe que este é o símbolo de maior, esse é o símbolo de menor, porque 7 é maior que 4. Continuando, gente, aqui nós temos o símbolo de maior ou igual. O que significa o símbolo de maior ou igual? Significa que esse valor pode ser maior ou igual ao segundo valor. 7 é maior ou igual a 3, é verdade. Ele cai em um dos dois casos. Então, eu posso falar que 7 é maior ou igual a 3, como também eu posso falar, nesse caso, que 7 é maior ou igual a 7. Nesse caso, muita gente fica de orelha em pé. Mas, Nerk, 7 não é maior que 7. É verdade. Mas maior ou igual, em um desses dois casos ele cai. Então, eu posso falar que 7 é maior ou igual a 7. E aqui, pessoal, aqui nós temos o símbolo de menor ou igual. Da mesma forma, nós podemos falar que 5 é menor ou igual a 9, ou seja, o 5 cai em um desses dois casos. E nós podemos também falar que 5 é menor ou igual a 5, sem problema algum. Aqui nós temos um exemplo de parênteses, muito utilizado em expressões numéricas e expressões algébricas. Então nós temos aqui, por exemplo, 2 mais 3 vezes 5. Por que nós usamos o parênteses aqui no caso? Simples. Porque conforme vocês vão ver daqui a pouco, quando nós temos uma soma e uma multiplicação sem parênteses, a gente é obrigado primeiro a fazer a multiplicação. Então, se não tivesse esse par de parênteses, eu seria obrigado a multiplicar 3 por 5 para depois somar com 2. Mas existem situações em que eu preciso fazer a soma primeiro. Como que você impõe que primeiro nós façamos a soma? Simples, basta que você utilize um par de parênteses. Isso obriga a gente a fazer primeiro o conteúdo do parênteses para depois multiplicar por 5. Mais uma vez, não se preocupem com nenhum conceito que está sendo explicado aqui. No momento propício, quando nós precisarmos utilizar algum símbolo ao longo do curso, ele será plenamente explicado. Essa aula é apenas introdutória. Continuando, pessoal, quadro 2. Aqui nós temos colchetes, que também são utilizados da mesma forma que chaves em expressões numéricas e algébricas. Só que para que a gente possa sair um pouco da mesmice, eu vou apresentar outras funções. O colchete também pode ser utilizado para mostrar intervalo. Quando nós aprendermos intervalos reais, a gente vai perceber que abre colchete 2, fecha colchete 3, significa que nós estamos nos referindo a um intervalo que fica entre 2 e 3, incluindo 2 e incluindo 3. Chaves é muito utilizado para notação de conjunto. No caso, nós temos conjunto verdade é igual a 2, 3. 2 e 3 são os dois elementos desse conjunto, que é o conjunto verdade. Uma coisa importante é que V, na maioria dos casos, é conjunto verdade. Mas nada impede, de acordo com o exercício, que ele assuma um outro valor. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de vendedores, um conjunto de vogais. Vamos então para o próximo símbolo, que é o mais ou menos. O mais ou menos não é tão utilizado assim na matemática. Pelo menos não tanto na matemática do ensino médio. Ele é muito famoso da fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, muita gente conhece esse símbolo da fórmula de Bhaskara. Isso significa o seguinte, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos essa equação, x ao quadrado igual a 4. Se você resolver essa equação, que a gente vai aprender no futuro, você vai obter dois valores, que são o mais 2 e o menos 2. Uma forma de você mostrar isso, de maneira resumida, é colocando um mais ou menos. Apesar dessa notação existir, eu desaconselho no ensino médio a utilizar essa notação. Eu prefiro, quando eu resolvo uma equação do segundo grau, colocar x é igual a 2 ou x igual a menos 2. Eu não gosto de colocar mais ou menos 2. Então eu recomendo que você evite essa notação se possível. Aqui nós temos o famoso ponto mediano. O ponto mediano, nós já falamos dele na aula de multiplicação. Ele representa um produto, 2 vezes 3, que vai dar 6. Então nós temos aqui o ponto mediano. Aqui nós temos o expoente, aqui nós temos o índice. Vamos compará-los. O expoente fica em cima, o índice fica embaixo. O que é o expoente? É uma forma da gente fazer uma potenciação.
que também nós vamos falar disso no futuro. 2 ao cubo significa 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que vai dar um total de 8. Se fosse 2 elevado à quarta, ou seja, expoente 4, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, e assim por diante. Nesse caso, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá aqui. Aqui nós temos o índice fica embaixo. Então a gente pode utilizar o índice, por exemplo, para enumerar itens. Por exemplo, eu tenho A1, A2 e A3. Isso é muito utilizado em PA e PG. Por exemplo, os termos de uma PA, progressão aritmética, ou os termos de uma PG podem ser escritos genericamente dessa forma. O nosso próximo símbolo é o OU. Parece com um V minúsculo, mas não é. Presta atenção. O OU, pessoal, é utilizado, por exemplo, quando nós queremos expressar dois intervalos que podem responder a uma determinada solução. Por exemplo, eu posso falar que o intervalo, uma resposta para um eventual exercício é x pertence aos reais, tal que x menor que 1 ou x maior que 2. A gente já vai se acostumar a ler isso aqui. Então, de novo, o conjunto verdade, o que é? É o conjunto dos valores que responde a uma determinada condição. Por exemplo, se você tem um exercício e você quer saber para quais valores de x tal intervalo é válido, você pode expressar a sua resposta desta forma. A gente vai cansar de ver isso aqui em intervalos reais. Então vamos lá. V é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor que 1 ou x é maior que 2. Como que a gente interpreta isso aqui? O valor que soluciona esse problema é pertencente aos reais, que é o conjunto de números. Na verdade, é o conjunto mais importante dentro da matemática do ensino médio. E nós temos que esse x é tal que ele é menor que 1, ou seja, são válidos valores menores que 1 ou valores maiores que 2. Por que a gente colocou ou? Porque o nosso x não pode estar ao mesmo tempo nos dois intervalos. Ou ele vai estar aqui nesse intervalo, ou vai estar nesse outro intervalo. Quer ver, por exemplo, existe algum número que é ao mesmo tempo menor que 1 e maior que 2? Não. Ou nós vamos ter um número que é menor que 1, ou nós vamos ter um número que é maior que 2. Por isso o ou. E muita gente confunde o ou com o e. Deixa eu mostrar para vocês esse símbolo. Eu vou falar como que nós não vamos confundir o ou com o e. Olha só então. Para que você não confunda, eu vou colocar uma letra O aqui. Olha o que virou ou. E vamos avançar. Tá vendo isso aqui que parece o E? Olha o que eu vou fazer. Eu vou dar uma riscadinha de forma que ele pareça com uma letra E, forçando um pouco a barra. Então, se você tiver essa sacada, você não vai confundir o símbolo OU com o símbolo E. Tranquilo? E vamos a um exemplo do E. Conjunto solução é x pertence aos reais, tal que o x é maior que 4 e o x é diferente de 7. Ou seja, todos os valores de x que sejam maiores que 4, exceto o 7, são válidos para a minha solução. Olha que fácil. A pergunta que eu faço para vocês, é possível que eu tenha um número que seja ao mesmo tempo maior que 4 e 7? Sim, o próprio 7. O 7 é ao mesmo tempo maior que 4 e o 7, obviamente, vale 7. Nesse caso, nós temos um valor que pode estar dentro de dois intervalos. Exatamente por isso, nós utilizamos o e. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior que 4 e x é diferente de 7. Vale qualquer x que seja maior que 4, exceto o 7. O próximo símbolo é o qualquer que seja. Qualquer que seja x pertencente aos reais, x ao quadrado é maior ou igual a zero. E é verdade, pessoal, qualquer x, qualquer número que você esteja pensando agora, obviamente não um número complexo. Para os mais avançadinhos, né? Ah, professor, pensei no número complexo. Complexo, para quem não sabe, são números especiais que, em alguns casos, elevados ao quadrado, eles podem dar um número negativo. Os números reais são, entre aspas, os números normais que a gente conhece. Então, olha só, qualquer que seja x pertencente aos reais, x ao quadrado é maior ou igual a zero. E é verdade. Pensa num número, por exemplo, 3.
3 ao quadrado é maior ou igual a zero. Zero é maior ou igual a zero. Menos 2. Se você pegar um número negativo e elevar ao quadrado, ele vai virar positivo. Obviamente, se esse número for um número real. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4, que é maior ou igual a zero. Enfim, qualquer número real elevado ao quadrado é maior ou igual a zero. Existe, olha só, existe x pertencente aos naturais, tal que x mais 5 é igual a 7. O que são números naturais? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. São os números inteiros não negativos. Então, olha só, existe x pertencente a esse conjunto, que é o conjunto dos naturais, tal que, de forma que x mais 5 é igual a 7. E é verdade, pessoal. Qual que é o número que somado com 5 dá 7? É o 2. 2 é um número natural? Sim. Existe x, que é um número pertencente aos naturais, de forma que esse número, somado com 5, dá 7. Tranquilo? Bem tranquilo. Não existe. Não existe, obviamente, é o contrário de existe. Não existe x pertencente aos naturais, tal que x mais 5 é igual a 2,5. E realmente, pessoal, para que você some o número com 5 e ele vire 2,5, eu tenho que colocar um número que? Negativo. E números negativos não são números naturais. Consequentemente, não existe um número natural, de forma que esse número somado com 5 dê 2,5. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo. Portanto é muito simples. A maior que B e, lembre-se desse símbolo, é o E. A maior que B e B maior que C. Portanto, A maior que C. Ou seja, se você tiver um número A que seja maior que B e um número B que seja maior que C, automaticamente A é maior que C. Se você tem dificuldade de entender literalmente, você pode fazer exemplos numéricos. Por exemplo, 3 é maior que 2, 2 é maior que 1. Logo, 3 é maior que 1. Tranquilo? Implica, vamos lá, x é igual a 2, implica que x ao quadrado é igual a 4. E é verdade, pessoal, nós temos que x é igual a 2. Se nós elevarmos ao quadrado os dois lados, vai ficar que x ao quadrado é igual a 4. Ou seja, x é igual a 2, implica que x ao quadrado é igual a 4. Só que tem uma coisa importantíssima. O implica é uma seta que garante a ida, mas não garante a volta. Olha só, x ao quadrado é igual a 4. Isso significa que necessariamente o x seria 2? Se a gente tentar voltar, se fosse x ao quadrado é igual a 4, implica em x igual a 2, eu poderia falar isso? Não, porque o x pode ser menos 2 ou mais 2. Menos 2 ou mais 2 ao quadrado dá 4 do mesmo jeito. Ou seja, se eu tiver x ao quadrado igual a 4, eu não sei exatamente se esse número vale 2 ou se ele vale menos 2. Ele pode assumir um dos valores. Por isso que a volta não é necessariamente garantida. O que a gente pode falar é que se x é igual a 2, necessariamente x ao quadrado é igual a 4. A recíproca não é verdadeira. Se você não entendeu, não se preocupe, em potenciação a gente vai cansar de ver exemplos do tipo. Equivale, pessoal. No equivale, a gente garante a ida e a volta. Olha só, x mais 1 é igual a 3. Isso significa que x é igual a 2. E é verdade, né, pessoal? Qual que é o número que somado com 1 dá 3? É o 2. Então, realmente, x mais 1 é igual a 3, equivale a x igual a 2. Perceba que eu poderia somar um dos dois lados da minha equação. Se eu somasse um dos dois lados da equação, eu voltaria a isso aqui, ó, x mais 1 igual a 3. Isso significa que mesmo chegando em x igual a 2, a volta é garantida. Agora vou dar uma outra dica prática. Muita gente fica em dúvida. Ah, Nerk, complicado, eu uso implica ou equivale? Eu vou dar uma dica pessoal minha. Eu, preferencialmente, utilizo implica sempre, mesmo nas situações onde nós temos equivale. Vou explicar por quê. Quando nós estamos resolvendo uma equação, por exemplo, o objetivo qual é? Chegar ao final. Então, o que eu faço? Eu garanto sempre a ida, porque meu objetivo é chegar no final. Não me interessa a equivalência. A dica informal que eu dou é essa. Na dúvida, use o implica. Continuando. Esse símbolo é o símbolo de aproximadamente 1,666
pontinho, 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 ou seja, infinitas casas com valor 6, é aproximadamente, se você for arredondar, 1,67. Aqui nós temos o símbolo de pertence. Pertence, eu prefiro ler como sendo E elemento D. Então, olha só, A é igual a 1, 2 e 3. E eu posso falar que 1 é elemento de A, ou seja, 1 realmente é elemento do conjunto A. Aqui nós temos o não pertence. Se nós temos que A é um conjunto, e esse conjunto nós temos 1, 2 e 3 como termos, 4 não é elemento de A. E aqui nós temos o C, o Czinho, achatado, que é o símbolo de contido, que eu prefiro ler como E subconjunto D. Por que eu prefiro ler dessa forma? Porque pertence e contido gera muita confusão. Se você ler pertence como E elemento D e contido como E subconjunto D, você não comete confusões. É mais difícil. Então, quando nós temos A igual a 1, 2 e 3, o que a gente pode falar? Que é possível montar um outro conjunto contendo os elementos 1, 2 a partir de A. Ou seja, 1, 2 é um subconjunto de A. Não está contido, não é subconjunto D. Então, por exemplo, A igual a 1, 2 e 3. Eu consigo fazer um grupo 1, 2 e 4 a partir do A? Não, porque nós não temos o elemento 4 para que eu possa fazer um outro grupo que tenha um elemento 4 a partir do A. Consequentemente, 1, 2 e 4, esse conjunto não está contido, não é subconjunto de A. União, pessoal, muito simples também. 1, 2 é o conjunto A e 1, 4 é o conjunto B. Se nós fizermos a união, significa a junção, entre aspas, nós juntarmos os elementos de A, os elementos de B e formarmos um outro conjunto. Como o 1 tem nos dois conjuntos, eu não preciso colocar um 1, basta que eu coloque um único 1. 2 nós temos 1, 4 nós temos 1. Então, 1, 2, 4 é o conjunto formado pela, entre aspas, mistura de A com B. A união com B é 1, 2, 4. E aqui nós temos a intersecção. A intersecção vai pegar a região comum de dois ou mais conjuntos. Por exemplo, aqui nós temos o conjunto A, 1, 2, o conjunto B, 1, 4. Quais os elementos que são comuns a ambos os conjuntos? Apenas o elemento 1. Então, a intersecção com B é o conjunto que tem apenas o elemento 1. Nós detalharemos todos esses casos de conjuntos na aula de conjuntos. Não se preocupem. Continuando. Quadro 5. Aqui nós temos vazio ou vazio. Esses dois símbolos, no caso, essas duas representações, melhor dizendo, representam o conjunto vazio. O conjunto vazio significa, normalmente, o conjunto que nós representamos quando um determinado problema não tem solução. Detalhe, friso, é uma das aplicações, tem várias aplicações. Por exemplo, x pertence aos reais e eu quero saber raiz quadrada de x que dá um número negativo. Existe isso? Existe alguma raiz quadrada que possui valor negativo? Não. Consequentemente, o conjunto solução dessa equação é vazio, não tem solução. Obviamente, dentro do conjunto dos reais. Quem aprender números complexos no futuro vai ver que, na verdade, essa equaçãozinha possui solução. Continuando, infinito, muito conhecido, né, pessoal? Dispensa apresentações. V igual a 3 mais infinito. Isso significa que nós estamos pegando um intervalo que vai do 3 até o mais infinito, ou seja, do 3, entre aspas, para frente. O conjunto N é o conjunto dos naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O conjunto dos inteiros, entre aspas, zinteiros, o Z, né, pessoal, para que vocês gravem, é formado pelos elementos do conjunto dos naturais e também pelos números que são opostos a todos esses elementos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, obviamente o zero não tem oposto. Uma outra forma de você pensar, conjunto dos números que, entre aspas, não são quebrados, independentemente do valor. Depois nós temos o conjunto dos racionais. Muita gente acha que conjunto dos racionais só tem fração. Isso não é verdade. Nós podemos ter 2, nós podemos ter 0. O que é verdade é que qualquer número dentro do conjunto dos racionais pode ser escrito na forma de uma fração em que tanto o numerador quanto o denominador são inteiros. Depois nós temos os irracionais. Os irracionais são os números que não
podem ser escritos, por exemplo, na forma de uma razão entre números inteiros. Ou seja, todo irracional não é racional. Nós temos, por exemplo, raiz de 2, π, raiz de 5 e muitos outros. O mais famoso irracional é o π. Outro irracional muito famoso, só que não no ensino médio, no ensino superior, é o e. E finalmente nós temos o conjunto mais importante para a gente, que é o conjunto dos reais. O conjunto dos reais abrange todos os demais conjuntos que nós já vimos, ou seja, os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Se você está pensando num número nesse exato momento, é muito provável que esse número que você esteja pensando seja um número real, exceto, é claro, que você esteja pensando num número complexo. Continuando, pessoal, quadro 6. Então vamos ver. Tal que a gente falou dele várias vezes. Conjunto solução é x pertence aos reais, tal que, de forma que esse x tem que ser maior que 4. Ou seja, o x que resolve um determinado problema, nesse caso, ele tem que ser tal que esse valor de x tem que ser maior que 4. Em outras palavras, esse tal que serve como uma espécie de conector entre essa estrutura da frase e esta. X pertence aos reais, x maior que 4, não tem nenhuma ligação. A ligação é o tal que x pertence aos reais, tal que x maior que 4. Muito simples. Agora a gente vai falar muito superficialmente dos complexos, famosos números complexos. Os números complexos possuem uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária é representada por i, na verdade um número real vezes i. Simplificando muito, pulando um monte de conceitos, uma das propriedades notáveis é que, se eu fizer i ao quadrado, a gente vai obter menos 1. Esse tipo de ocorrência de nós elevarmos um número ao quadrado e obtermos um número negativo só ocorre nos complexos. A gente vai falar mais desse conjunto no finalzinho do nosso curso. Aqui, pessoal, nós temos uma série de notações envolvendo o conjunto dos reais. Todas essas notações limitam o conjunto dos reais. Detalhe, as notações que nós vamos aprender agora não valem só para os reais. Valem para todos os demais conjuntos que a gente aprendeu. Só que a lógica é exatamente a mesma. Para que a gente não perca muito tempo, eu vou explicar para os reais e você usa a mesma lógica quando for necessário para os conjuntos que a gente acabou de aprender. Então vamos lá. Reais não negativos, R+, significa qualquer tipo de real, desde que esse real seja maior ou igual a zero. Em outras palavras, não sendo negativo, está dentro desse conjunto. Aqui nós temos os reais não positivos, que inclui os reais que são menores ou iguais a zero. Os reais não positivos incluem todos os reais, exceto os positivos. Continuando, reais não nulos é o símbolo do conjunto dos reais com um asterisco. Detalhe, este asterisco fica na parte de cima, nunca embaixo. E uma outra coisa importante, é asterisco ou asterístico? Pessoal, por favor, não falem asterístico. Essa palavra não existe, é uma aberração. O correto é asterisco. Sempre que nós tivermos o símbolo do conjunto dos reais com asterisco na parte de cima, como se fosse um expoente, nós vamos ter os reais não nulos, ou seja, qualquer valor real, desde que esse valor não seja igual a zero. Depois disso, nós temos os reais positivos, também chamados de reais estritamente positivos, ou seja, todos os reais, exceto os negativos e também exceto zero. Qualquer valor que seja maior que zero está dentro desse conjunto. E finalmente, nesse quadro, nós temos os reais negativos, que inclui exclusivamente valores menores que zero. Anota isso no papel, porque esse tipo de conceito cai muito. Continuando. Quadro 7, pessoal. Vamos lá então. Nós temos aqui apenas dois símbolos. O símbolo de somatório e o símbolo de produtório. A lógica nos dois é exatamente a mesma. Naturalmente, eu peguei um exemplo bem simples. Então vamos lá. Como que a gente lê isso aqui? Somatório de i, onde i vai de 1 até 3. O i vai de 1 até 3, ou seja, 1, 2, 3. Se fosse somatório de i
onde I vai de 1 até 5, seria 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e assim por diante. Esse tipo de conceito cai muito em questões de progressão aritmética. E nós temos também o produtório. A lógica é exatamente a mesma, só que ao invés de somarmos, nós vamos multiplicar. Como que a gente lê isso? Produtório de I, onde I vai de 1 até 3, ou seja, 1 vezes 2 vezes 3. Se nós tivéssemos produtório de I com I indo de 1 até 5, a gente faria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E produtórios são muito usados em progressão geométrica. Dito isso, eu tenho duas notas para vocês. Primeiro, muitos símbolos específicos, como os de geometria, que são muito vastos, não foram vistos. Exatamente por isso, eles vão ser devidamente explicados conforme a necessidade, conforme nós formos aprendendo. E mais uma vez, pessoal, nota 2, um reforço. Se você não entendeu muita coisa, e com certeza você não entendeu muita coisa, não se preocupe. O objetivo dessa aula é ser apenas informativa. Ao longo de todo o curso de matemática, as notações vão ser plenamente explicadas quando forem necessárias. E uma dica que eu dou é, quando você concluir este curso de matemática, reveja essa aula. Com certeza as notações vão ficar muito mais claras para vocês. Letras gregas. Vamos lá então. Nas matérias exatas, as letras gregas são muito, mas muito utilizadas, principalmente na geometria, em matemática, e na física, de maneira muito variada. Na química, o uso de letras gregas não é tão frequente, só que isso não quer dizer que seja um acontecimento raro. Ocorre na química, mas não tão frequentemente quanto na matemática e na física. E as letras gregas mais usadas na matemática, no ensino médio, friso isso, são as três primeiras letras gregas minúsculas, que são alfa, beta e gama, e também o π. O π é muito usado. Veremos então, no próximo quadro, alguns exemplos e usos. Vamos lá então. Quadro 1, pessoal. Aqui nós temos um conjunto de letras indo de alfa até eta, onde na parte esquerda nós temos as letras gregas maiúsculas e na parte direita nós temos as letras gregas minúsculas. Nós temos aqui alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta ou zeta e eta. As três primeiras letras gregas minúsculas são muito usadas na geometria, tanto para indicar ângulos quanto planos. Alfa, beta e gama, ao longo do curso de geometria, vocês vão cansar de ouvir falar. Já o delta, na matemática do ensino médio, a gente usa mais o delta maiúsculo. Para quê? Para ser utilizado na fórmula de Bhaskara. Todo mundo conhece. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E também na física, o delta é utilizado para indicar variação. Por exemplo, velocidade média, ΔS sobre ΔT, variação do espaço sobre variação do tempo. Também a gente vai cansar de ver isso. Depois nós temos o epsilon. É usado em eletrostática. No ensino médio, a gente acaba utilizando o epsilon muito superficialmente, mesmo na eletrostática. Porque, na verdade, ele faz parte de uma constante que a gente acaba nem detalhando muito. Então, a gente vai falar do epsilon em física, mas muito superficialmente. Depois nós temos o zeta, desconheço um uso no ensino médio. Depois nós temos o eta. O eta, novamente, ele é usado na física, para indicar rendimento na termodinâmica. Continuando. Depois nós temos as seguintes letras: θ, iota, kappa, lambda, mi, ni e xi. As mais importantes aqui são θ, lambda e mi. Θ, o θ minúsculo, é utilizado para indicar ângulos, para indicar planos e também na termologia. Quem lembra daquela famosa fórmula Q é igual a mc delta θ? Pois é. Depois nós temos o lambda e o mi. Lambda, pessoal. O lambda minúsculo é muito utilizado para simbolizar comprimento de onda na física. E o mi é extremamente utilizado para o prefixo micro, que tem aplicações na matemática, na física e na química, e também em outras áreas da ciência. Por exemplo, na biologia. Continuando. Nós temos aqui uma série de outras letras. Nós temos, por exemplo, o ômicron. O ômicron não vai ter utilidade no ensino médio. Adivinha por quê? Muito bem, porque o ômicron é muito parecido com a letra O.
ou mesmo com o zero. Já existe uma confusão da letra O com zero. Imagina mais uma letra grega nessa história. Não rola. Isso vai acabar virando festa do caqui maduro. Exatamente por isso, a gente não utiliza essa letra no ensino médio. Depois nós temos o π. O π é importante tanto o π maiúsculo, que a gente acabou de ver em introdutório, quanto o π minúsculo, que é muito utilizado na geometria. Nós temos o ρ. O ρ minúsculo é utilizado na segunda lei de Ohm. Nós temos o sigma maiúsculo, que é utilizado também, a gente acabou de ver, em somatório. Nós temos o tau minúsculo, é muito utilizado para simbolizar trabalho na física. O y não tem aplicação para a gente, porque o y maiúsculo é idêntico ao y que a gente conhece, causaria confusão. E essa letra aqui, pessoal, parece com o v, também causaria confusão. Depois nós temos o φ. O φ minúsculo é utilizado para simbolizar deslocamento angular na física. E o último quadro nós temos 3 letras, Chi, Psi e ômega. Dessas para a gente, a única que vai ter utilidade vai ser o ômega. O ômega vai ter importância tanto o ômega maiúsculo quanto o ômega minúsculo. O ômega maiúsculo é utilizado na lei de Ohm e o ômega minúsculo para simbolizar velocidade angular. Continuando, pessoal, mais apresentações. No próximo quadro, nós vamos mostrar alguns elementos muito utilizados na álgebra, como equações, expressões e algumas ideias intuitivas. As definições podem ser limitadas ou incompletas, mas ainda assim vão ser suficientes para que você possa compreender os termos que nós explicamos ao longo de todo o curso. E uma nota importante, não é o objetivo dessa aula resolver ou simplificar os elementos mostrados, ou seja, nós não vamos resolver equações, nós não vamos resolver inequações, esses assuntos vão ser devidamente retomados em aulas específicas. O nosso único objetivo vai ser mostrar a visão intuitiva de alguns desses elementos. Vamos lá então, aritmética. O que é aritmética? De maneira muito simplificada, a gente pode falar que a aritmética é a área da matemática que vai se preocupar com a apresentação explícita dos números. Então, por exemplo, nós temos aqui 2 vezes 3. Perceba que é tudo numérico. 2 vezes 3 dá 6. 5 mais 2 menos 4. Uma expressão numérica. E aqui nós temos um outro problema. Pedro comprou 3 maçãs e 4 laranjas. Total de 7 frutas, né? Quantas frutas ele comprou? 7. Perceba então que todos esses problemas são numéricos e explícitos. Você não precisa fazer grandes abstrações para compreendê-los e também para chegar na resposta. Nos primeiros anos escolares, o ensino é puramente aritmético. E depois nós temos a álgebra. A álgebra é muito mais abrangente do que a aritmética. Ela não se preocupa exclusivamente com os valores numéricos, mas também utiliza elementos literais, como por exemplo, incógnitas, parâmetros, variáveis, e vai ser na álgebra que vão ocorrer generalizações importantes e abstrações muito maiores. Por exemplo, x mais 2 é igual a 5. Esse x representa um valor que, somado com 2, dá 5. Percebe como a carga de abstração é maior? Qual que é o número que, somado com 2, dá 5? No caso, é fácil, é o 3. Aqui no caso nós temos uma expressão, a mais b ao quadrado, binômio quadrado perfeito. Essa expressão, como muitos de vocês devem saber, vale quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Perceba que, mesmo não sabendo o valor de A, mesmo não sabendo o valor de B, eu posso estabelecer uma nova relação, independentemente do fato de eu conhecer ou não os valores. O que nós temos então? Uma generalização. E aqui nós temos um exemplo legal. Olha só. Pedro possui 4 N reais. Quanto vale N? Eu não sei, mas eu sei que N é diferente de zero. Vamos supor que nós tenhamos uma laranja que custa N sobre 2 reais. E, novamente, eu não sei quanto vale esse N. Muito menos a metade de N. Quantas laranjas ele poderá comprar? Pergunta, eu não sei o valor de N, mas será que isso vai me impedir de achar a quantidade de laranjas que Pedro pode comprar? Não. Perceba, então, como a carga de abstração é muito maior nesse problema. Isso ocorre, então, na álgebra. Detalhe importante, eu não estou dizendo que não ocorre generalização ou abstração na aritmética. Também ocorre. Quando você fala, por exemplo, 3 maçãs e 4 laranjas,
É óbvio que você está criando uma outra abstração. Bom, esse elemento e esse pertencem a um outro conjunto que eu posso chamar de fruta e genericamente eu posso somar os dois valores. Mas perceba que na álgebra isso é muito mais presente. Tranquilo? Termo, pessoal. Em matemática, um termo é um elemento individual de uma expressão. Eventualmente, um conjunto de termos que possa ser individualizado dentro de uma expressão também poderia ser chamado de termo. Por exemplo, A mais B menos C sobre D. Perceba que nós temos todo esse conjunto que está intercalado por operações matemáticas. A gente pode chamar esse conjunto de expressão. E nesse caso nós temos A, B e menos C sobre D sendo termos desta expressão. A é um termo, B é um termo, menos C sobre D é outro termo. Aqui nós temos A mais B menos C sobre D, onde todo esse conjunto novamente pode ser visto como uma expressão. E perceba que eu posso individualizar A mais B. Eu posso falar que A mais B é um termo dessa expressão. E menos C sobre D é outro termo. E finalmente nós temos AXB menos CX ao cubo mais 2x ao cubo, y quadrado, z oitava e assim por diante. Perceba que, novamente, esse conjunto é uma expressão. AXB é um termo, menos CX ao cubo é um termo, e esse conjunto aqui também é um termo. Perceba o seguinte, AXB significa A vezes X vezes B. CX ao cubo significa menos C vezes X ao cubo. E esse conjunto 2 vezes x ao cubo, vezes y ao quadrado e assim por diante. Perceba então que entre esses elementos intermediários existe apenas uma operação de multiplicação. AXB é um termo formado por 3 elementos cuja única operação entre eles é de multiplicação. Quando isso acontecer, a gente pode chamar cada um desses termos de monômio. Detalhe, se as operações entre os elementos que eventualmente formem um termo sejam exclusivamente de multiplicação. Vamos apresentar um contra-exemplo. A mais B. Perceba que A mais B é um termo dessa expressão, só que A mais B não possui apenas produtos. Consequentemente, A mais B é um termo, tudo bem. Só que eu não posso falar que A mais B é um monômio, porque para ser monômio eu preciso ter apenas produto entre os elementos de um termo. Também não se preocupem, porque a gente vai falar disso várias vezes. Tranquilo? Expressão. Expressão é mais fácil. Em álgebra, um agrupamento de termos onde é estabelecida uma ou mais operações entre os mesmos pode ser definida como expressão. Então nós temos 2A mais B, nós temos um termo, 2A, um termo B, e existe uma operação entre eles. Tudo isso aqui então é uma expressão. Nós temos 3A ao quadrado, 2C, existe uma operação, termo, termo, tudo isso aqui também novamente é uma expressão. Nós temos aqui 2AB é um termo, esse conjunto enorme é um outro termo, vezes 3Z, outro termo, e todo esse conjunto é uma expressão. Obviamente, eu poderia pegar esse outro termo e falar que 3A menos 5x é um termo, mas em relação a essa expressão, todo esse conjunto é um termo. Tranquilo? Equação, pessoal. Bem simples também, uma igualdade entre duas expressões é uma equação. Cada lado da equação vai ser chamado de membro. Então, olha só, nós temos uma expressão, x mais 3 é uma expressão, e aqui nós temos 5. Perceba que 5 pode ser escrito na forma 5 mais 0. Consequentemente, um único termo também pode ser visto como uma expressão. Então, nós temos x mais 3, uma expressão, 5, outra expressão. Uma igualdade entre duas expressões, nós temos uma equação. Aqui é a mesma coisa, ó, 2x mais 5y mais 6z, uma expressão, é igual a 4a mais 3b menos 7c, outra expressão. Uma expressão igual a outra expressão, nós temos uma equação. E nós temos também que cada lado da equação é chamado de membro. O lado esquerdo, primeiro membro, o lado direito, segundo membro. Continuando, inequação. A inequação é muito parecida com a equação, só que nós temos uma desigualdade entre duas expressões. Então, olha só, nós temos a expressão
x mais 3 e a expressão 5. Ao invés de nós termos uma igualdade, nós temos uma desigualdade. Pode ser um maior, menor ou igual, ou seja, é muito parecido com uma equação, mas não é uma equação. Uma dica para vocês, uma dica, tá? Isso não é uma regra absoluta. Normalmente, na equação, você tem uma única ou duas únicas, poucas soluções. Normalmente. Numa inequação, normalmente, você tem um conjunto infinito de resultados. Normalmente. E aqui nós temos um outro caso de inequação. Nós temos uma expressão que é menor ou igual a outra expressão. Em inequações, nós vamos aprender a resolver problemas do tipo. E nós temos novamente o primeiro membro, que fica do lado esquerdo, e o segundo membro, que fica do lado direito. Função, pessoal. Eu vou dar aqui para vocês a visão intuitiva de função, mas nós vamos detalhar a função dentro de uma aula específica. Vamos lá. É muito comum na matemática ou em nosso cotidiano encontrarmos um par de elementos que possuem uma determinada relação. Por exemplo, a quantidade de maçãs e o preço dessas maçãs são duas grandezas que estão diretamente ligadas. Se você for na feira e descobrir que uma maçã muito cara custa R$2, isso significa que se você comprar duas, sem desconto, obviamente, elas vão custar R$4. Se o aumento da quantidade de maçãs produz um aumento constante no preço de venda, a gente pode falar que existe uma relação entre preço e quantidade. Então, olha só, se y representar o preço e x a quantidade de maçãs, nesse caso, a gente pode falar genericamente que y é igual a 2x. Por exemplo, se x valer 8, se eu comprar 8 maçãs, eu vou pagar 2 vezes 8, que é igual a 16, ou seja, o preço dessas 8 maçãs passa a ser R$16 e assim por diante. Nesse caso, nós estamos genericamente expressando o preço, que é y, em função da quantidade x adquirida. E o que é isso? Isso é a visão intuitiva de função. Continuando, pessoal, axioma e postulado. Alguns autores consideram axiomas e postulados como sendo sinônimos. Outros adotam algumas diferenças que foram estabelecidas por Euclides, um importante matemático autor de Os Elementos. Nesse curso, no entanto, nós adotaremos axiomas e postulados como sendo sinônimos. Dito isso, vamos definir axioma ou postulado. Um axioma ou um postulado, de maneira simplificada, será uma proposição primitiva que nós aceitaremos sem demonstração. Nota, importantíssimo, a gente mais uma vez frisa que essa definição não é um consenso. Alguns autores vão tratar de maneira separada axiomas e postulados. Exemplo de axioma. Em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Perceba que é intuitivo você imaginar uma reta que esteja contida numa região qualquer do espaço e que esse espaço, obviamente, é infinito. Como a reta é um ente também infinito, nada mais natural do que imaginar que na reta existem infinitos pontos. Perceba que eu não estou provando nem demonstrando absolutamente nada. Eu estou mostrando a noção intuitiva de reta, a noção intuitiva de espaço, a qual é universalmente aceita sem demonstração. A gente chama isso de axioma ou postulado. Prova ou demonstração. Então vamos lá. Uma vez enunciada a definição, nós podemos deduzir algumas informações e perceber algumas propriedades notáveis. Ao contrário da definição, que é, entre aspas, inventada, as propriedades vão ser decorrências das definições. Por exemplo, vamos lá então. Exemplo de definição. Triângulo é um polígono de 3 lados. É uma definição extremamente simplificada. Então, se me perguntarem o que é um triângulo, eu posso falar que triângulo é todo polígono que possui 3 e apenas 3 lados. É uma definição simplificada. A partir dessa definição, eu posso tirar algumas consequências. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Isso é uma propriedade que vale para todos os triângulos. E eu obtive essa propriedade a partir da definição. Na matemática, não existe propriedade se não houver definição. Simples assim. Agora perceba o seguinte, polígono de 3 lados. Alguém, entre aspas, inventou
que todo polígono de 3 lados deve ser chamado de triângulo. Alguém inventou isso. É lógico que não necessariamente foi uma pessoa, é lógico que existem razões históricas, existe a etimologia da palavra, mas não importa, alguém inventou o conceito de triângulo. Agora perceba que a propriedade não é inventada. Eu vou mostrar para vocês. Todo triângulo, como decorrência dessa definição, vai possuir como soma dos ângulos internos 180 graus. Isso não foi inventado. Isso é uma decorrência da definição de triângulos. Olha só, nós temos aqui um triângulo e nós temos a hipótese, a tese. Nesse caso, nós temos uma definição formal. Eu não vou me aprofundar muito porque nós ainda não estamos mentalmente preparados para entender o processo de uma demonstração, mas eu vou falar muito por cima. Nesse caso, nós vamos provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Para isso, nós temos a hipótese e a tese. A hipótese são os elementos que eu julgo como verdadeiros e a partir dos quais eu utilizo para provar minha tese. A tese é aquilo que eu vou defender. Nesse caso, eu vou defender que a soma das medidas dos ângulos internos vale 180 graus. De novo, hipótese é o que eu assumo como verdadeiro para realizar uma demonstração e tese é o que eu efetivamente quero demonstrar. A partir da hipótese e da tese, eu posso fazer uma série de outras observações, deduzir uma série de outras consequências e provar que realmente a soma das medidas, nesse caso, dos ângulos internos, vale 180 graus. Perceba, mais uma vez, que esse resultado não foi inventado. Ele tem uma justificativa. Consequentemente, nós temos uma propriedade da consequência da definição do triângulo. E finalmente nós temos um teorema. Qualquer proposição que seja passível de demonstração é um teorema. Por exemplo, o que nós acabamos de fazer foi uma demonstração. Todo o processo de demonstração se chama, obviamente, demonstração. A consequência direta dessa demonstração é o que a gente chama de teorema. Cuidado, as diferenças na matemática são muito sutis. Qualquer proposição que seja passível de demonstração é um teorema. No quadro anterior, nós demonstramos, através de um processo longo, que a soma dos ângulos internos vale 180 graus. E para isso, nós fizemos algumas considerações preliminares, que foram essas aqui, ó. Essas considerações formam a nossa hipótese. Assim, nós podemos dizer que o resultado final da nossa demonstração é um teorema. No caso, esse teorema que eu acabei de mostrar para vocês é o chamado teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Beleza? Continuando, pessoal, fórmula. Você deve ter percebido que as demonstrações são complexas e trabalhosas demais em muitos casos. Pessoal, seria praticamente impossível, numa prova normal, que você demonstrasse cada conceito a ser utilizado em cada questão. Exatamente por isso, os resultados mais importantes são chamados de fórmulas. Por exemplo, nós temos aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o famoso Teorema de Pitágoras. É plenamente possível deduzir a fórmula do Teorema de Pitágoras utilizando um método similar ao que a gente acabou de mostrar para vocês. Mas para uma fórmula tão comum como essa, isso seria uma grande perda de tempo. Exatamente por isso, as fórmulas simplificam a nossa vida. Mas é lógico que não basta memorizar a fórmula. Você tem que, obviamente, saber aplicá-la em cada caso. Na física, a situação piora muito. Muitas fórmulas só são possíveis através de experimentos ou de matemática superior. Ou seja, se na matemática você até consegue deduzir as fórmulas que você precisa, na física nem sempre isso é possível. E finalmente nós temos em química, que o termo fórmula ganha um sentido completamente diferente. É claro que você também pode utilizar fórmula no sentido de ser o resultado de uma demonstração e que possui aplicação frequente. Isso também existe na química. Mas além desta acepção, além deste sentido, nós temos mais um sentido. Quando você se refere à estrutura de uma molécula, você também usa o termo fórmula. Mas não se preocupem, quando a gente chegar em química, eu vou explicar detalhadamente essas diferenças. Beleza, pessoal? Valeu então!